essa classe média, ela tem algumas características específicas, ela não é só questão de renda. Então, no Brasil, nós temos sempre uma classe média que oscila na sua condição de renda, tá? Então ela é classe média sociologicamente falando, são grupos economicamente normalmente ligados ao terceiro setor, né, ou setor de serviços, ou ainda a empregos específicos dentro do sistema produtivo, não necessariamente no chão de fábrica, são indivíduos conservadores, normalmente cristãos, urbanos, né? Tem uma série de características específicas que ele trata nesse livro. Mas no Brasil ela flutua, porque, ora, essa classe média está tremendamente empobrecida, como, por exemplo, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, tá? E aqui, quem viveu esse período sabe muito bem disso. E eu venho de um estado em que a classe média era muito forte, né? Classe média no Rio Grande do Sul trabalhava o ano inteiro para chegar em dezembro, viajar para a praia, na sua casa de praia, e ficar lá até o final de janeiro, só voltando em dezembro. Era isso, entendeu? No governo Fernando Henrique Cardoso, a classe média teve que vender a casa da praia e não tinha quem comprar, porque o outro classe média também está pobre que nem ele. Então as casas ficaram abandonadas. Tem classe média no Rio Grande do Sul que a galerinha tinha sítio, então gostava de ir para o campo, né, sentia aquele ar bucólico, lembrar da sua infância, porque os pais tinham vindo do interior para Porto. Então eu vivi isso no período do Fernando Henrique. A classe média brasileira empobreceu, e aí na época a gente chamava de classe média baixa, porque a galera que tem essa acepção de classe média, que entende a educação como um valor importante, o consumo de bens duráveis, a acumulação financeira, a ideia de poupança, a ideia de compra de imóveis, mas ela empobrece por conta da situação financeira. Durante o primeiro e o segundo governo Lula, a classe média brasileira melhorou de vida. Né? Ela deu um crescimento não na mesma proporção dos ricos e não na mesma proporção dos pobres. Então, a classe média brasileira ficou emparedada. Ela viu os pobres chegarem muito perto dela, e isso você deve ter visto claramente quando se dizia ali, os pobres estão usando aeroporto. Sim, porque o aeroporto era de alguma maneira a fronteira da classe média. Os pobres estão vindo para os shoppings, rolezinhos. Pobre está comprando carro novo e entupindo as estradas. Pobre está usando perfume. Minha faxineira estava usando o mesmo perfume que eu. Isso tudo foi o que o presidente Lula fez. Ele levou a classe baixa a um nível muito próximo dessa classe média, e essa classe média começou a requisitar os seus espaços urbanos, sociais, econômicos, de hierarquia, dizendo, olha, aqui não. Isso vai jogar a classe média no colo do Bolsonaro. A classe média ficou emparedada e não cresceu como as classes altas e nem como as classes baixas. Então ela sentiu que ela empobreceu relativamente. Embora os dados mostrem que ela enriquece, ela faz a comparação relativa e diz, não, mas peraí, a minha empregada comprou carro zero. A minha empregada comprou carro zero e eu não tenho 3 casas, que seria o normal se a gente todo mundo crescesse em sociedade igual, mantendo os níveis de desigualdade. A classe média brasileira se sentiu roubada nesse sentido e caiu no colo do Bolsonaro.